E aí galera do YouTube, bacana pessoal? Bem-vindos ao canal Minha Oficina Minha Vida da VTech. Hoje pessoal, estamos com um vídeo novo. Vamos falar sobre sistema de arrefecimento. Pessoal, fiz um desenho aqui para ilustrar. O desenho está um pouco feio porque eu não sou muito bom de desenho não. Mas à medida que eu for explicando aqui, vocês vão entender. Bom, então o sistema de arrefecimento, a gente vai falar sobre o quê? O que é o sistema de arrefecimento, para que serve o sistema de arrefecimento e quais os tipos de sistema de arrefecimento automotivos. Então, no vídeo aqui, de forma didática, simples, vamos passar para vocês aí tudo que você precisa saber sobre o sistema de arrefecimento veicular, ok? Então, a gente também vai falar sobre alguns problemas que ocorrem no sistema de arrefecimento. Enfim, a gente vai, ao final do vídeo, todo mundo aí, a gente vai ficar craque em sistema de arrefecimento, que é um sistema muito importante para o funcionamento do veículo. Então, pessoal, quais são os tipos de sistema de arrefecimento? Existe o sistema a ar de arrefecimento e o sistema que utiliza líquido de arrefecimento. Ok? Então tem o sistema refrigerado e o sistema a ar. O sistema a ar, pessoal, eu não vou não vou dedicar tanto, porque o sistema de arrefecimento que utiliza líquido de arrefecimento, ele é o mais utilizado. Então eu só vou falar aqui sobre as vantagens e as desvantagens de usar um sistema ou outro. Bom, o sistema a ar, com relação ao sistema refrigerado a líquido de arrefecimento, por que eu estou falando líquido de arrefecimento e não água? Porque ele é uma o sistema de arrefecimento que utiliza líquido de arrefecimento, ele não usa só água, ele usa água mais aditivos na proporção recomendada. Por isso que eu estou falando, não falo água. Refrigerado a água seria errado. Refrigerado a líquido de arrefecimento. Ok? Então, qual que é a vantagem do sistema a ar em relação ao refrigerado a líquido de arrefecimento? O a ar, ele é mais barato. Ele não é tão pesado como o sistema de arrefecimento líquido, porque aqui você tem radiador, você tem a própria água e os componentes mais pesados do que o sistema a ar. No sistema a ar, você consegue atingir a temperatura ideal de funcionamento do motor com mais rapidez. Eu vou explicar também o que seria isso, o que seria a temperatura ideal de trabalho, tá? Então, com o sistema A você consegue atingir essa temperatura com uma velocidade maior. E o sistema mais simples, né? Ele não é complexo, embora o sistema de arrefecimento que utiliza líquido de arrefecimento também não é complexo. Porém, o a ar tem a vantagem de ainda ser mais simples do que esse modelo aqui. Então, essas são as vantagens. As desvantagens do sistema a ar em relação a esse sistema refrigerado aqui, a líquido de arrefecimento, é que o motor vai apresentar um barulho mais elevado, aquele barulho característico de funcionamento dos motores a ar, é um barulho um pouco alto, né, assim, do trabalho do motor, da combustão. Por quê? Porque o sistema refrigerado a líquido de arrefecimento, pessoal, o bloco por fora ali, nos dutos de alimentação, né, de líquido para arrefecer, esse líquido que está no bloco, ele age como isolador acústico. Ou seja, você não ouve assim, aquele barulho da combustão como no sistema a ar. No sistema a ar, você não tem o isolante acústico, que
a água funciona também como isolante acústico nesse sistema. Então, além de o sistema ar, ele possui as aletas no cabeçote, algumas peças que precisam de dissipação de calor, ele possui as aletas. Então essas aletas ainda agem como um amplificador de ruídos do motor. Então essa é uma das desvantagens. A outra desvantagem que eu diria do sistema ar é que a temperatura externa ela influencia diretamente no arrefecimento do motor. Se você tiver em um ambiente com a temperatura baixa, o sistema vai comportar de uma maneira, e se você tiver num ambiente com a temperatura bem elevada, isso vai influenciar no arrefecimento dos veículos que tem o sistema de arrefecimento a ar. Já esse sistema que utiliza líquido, né, de arrefecimento, você tem um controle melhor da temperatura de trabalho. Ok? Então, as vantagens e desvantagens aí do sistema ar. Aqui as desvantagens do sistema arrefecimento com líquido de arrefecimento. Ele é pesado, ele é mais pesado porque possui o radiador e possui líquidos. Ele é mais caro porque tem essas peças aí que são usadas aí como acessórios do sistema de arrefecimento. Ele é mais propício a apresentar problemas, uma vez que você tem mangueiras e tem a ação da corrosão do oxigênio aí contido na água. Se você não tiver os aditivos nas recomendações aí estipuladas pelo fabricante, você vai ter uma corrosão aí maior também no bloco, nas peças metálicas que vão ter contato com essa água que trabalha dentro do motor. Então, assim, tem essas desvantagens. A vantagem é que você vai ter uma temperatura mais uniforme, você vai conseguir controlar mais a temperatura ideal de trabalho do motor. Bom, agora eu vou perguntar para vocês, qual que é a função do sistema de arrefecimento? A função, se você respondeu aí, que é abaixar a temperatura de trabalho do motor, o arrefecimento, na verdade você teria acertado pela metade a pergunta. Por quê? Realmente o sistema de arrefecimento ele faz com que a temperatura abaixe de trabalho do motor. Porém, ele também é responsável por fazer a temperatura elevar. Ou seja, quando a temperatura está... Quando você dá a partida no automóvel que ele está na temperatura ambiente, o sistema ele vai também fazer com que eleve essa temperatura até a faixa de trabalho ideal para o motor. Então a função do sistema de arrefecimento, na verdade, pessoal, é manter a faixa de temperatura ideal de trabalho para o motor. Essa seria a resposta correta. À medida que eu for explicando aqui, vocês vão entender isso aí melhor. Então, a gente agora vamos falar sobre os componentes aí do sistema de arrefecimento aí refrigerado a líquido de arrefecimento. Então temos a tampa do reservatório, que tem duas funções aí no sistema de arrefecimento. A primeira é você ter acesso ao compartimento para poder alimentar o sistema com o líquido de arrefecimento. E essa tampa ela tem uma válvula também para poder liberar os gases da pressão gerada pelo calor no motor. Então, quando a pressão ela extrapolar o limite aceitável aqui do sistema, a tampa ela vai liberar a pressão para que não ocorra uma catástrofe dentro do motor, tanto no radiador, quanto nas mangueiras, quanto no próprio bloco. Então, são as duas funções da tampa.
teremos o radiador. O radiador, ele é responsável por deixar o líquido de arrefecimento ali armazenado em período de repouso para que o ventilador resfrie, além do ar atmosférico e o ar que adentra as aletas. No momento que o veículo está em movimento, o ar entra por aqui, ele ajuda também a resfriar essa água estacionada dentro do radiador, além do ventilador aqui realizar também o resfriamento dessa água, até que a válvula termostática abra e a água fresca ela se misture com o restante do líquido de arrefecimento dentro do motor, fazendo com que a temperatura baixe. Então, a gente por enquanto está falando dos componentes. Então temos o radiador, a tampa, alguns modelos temos o reservatório de expansão. Esse aqui é um modelo mais antigo, então a gente vai entender o antigo e vai entender os sistemas mais novos também. Temos a válvula termostática, temos aqui a bomba d'água, né, representação da bomba d'água, mais ou menos isso daqui. Ela é ligada no mesmo eixo do ventilador, para esse modelo aqui de motor que é mais antigo um pouco. O motor do Chevette, por exemplo, seria assim, né? Eu tenho uma correia ligada aqui na árvore de manivelas, eu tenho a polia aqui da árvore de manivelas. Então o motor em funcionamento, esse ventilador vai estar girando constantemente, e a bomba também no mesmo eixo aqui. Esse sistema é um pouco mais antigo, né? O sistema mais novos aí a gente tem o eletroventilador. A gente vai, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, pessoal, por que eu preciso da válvula termostática aqui no meu circuito? Porque vamos supor, eu preciso de atingir uma temperatura ideal de trabalho do motor para que a queima dentro da câmara de combustão ocorra de forma assim, mais eficiente. Então, vamos supor que esse motor aqui ele trabalhe a 98 graus Celsius. A temperatura ideal de trabalho desse motor seja 98. A gente tem várias faixas de temperaturas ideais de funcionamento para os motores. Esse aqui a gente vai trabalhar com 98 graus. Eu tenho um motor que trabalha com 115 graus, com 110 graus, aí vai variar, a variação vai ocorrer de acordo com o fabricante. Então esse motor aqui, 98. Vamos supor que esteja 20 graus Celsius, temperatura ambiente. Eu vou lá, então meu motor também vai estar a 20 graus se ele tiver o carro estacionado, parado na garagem. Eu vou dar a partida, a válvula termostática vai estar fechada. Então, eu não vou ter circulação de líquido pelo radiador. A válvula termostática, ela age como um termostato. Esse modelo aqui mais antigo, ele não tem ligação elétrica. Ele é um componente mecânico que retrai e avança o êmbolo, fechando aqui o circuito do sistema. Então, até o motor atingir essa temperatura aqui de 98, essa válvula vai permanecer fechada. Aliás, ele vai ultrapassar os 98 graus. Então, eu vou ter aqui a faixa ideal 98 graus Celsius, porém, quando eu atingir os 98, ele vai tender ainda a subir mais. Então, quando ele chegar a uma temperatura, por exemplo, de 108 graus, 10 graus a mais aí, a válvula termostática, que foi fabricada para mecanicamente recuar o êmbolo na temperatura de 108 graus, ela vai agir e vai
abrir o circuito através do o avanço, né? Depende do modelo, ele vai avançar ou ele vai retrair o êmbolo de vedação, ok? Ele vai começar a agir na temperatura de configuração estipulada pelo fabricante. Então, quando eu dou a primeira partida do dia, como o motor está na temperatura ambiente, como eu disse, a válvula vai estar fechada, a água vai circular somente pelo bloco e o cabeçote, né? A água vai estar em movimento aqui constante por causa da bomba d'água que vai estar fazendo com que a água circule pelos dutos do sistema de arrefecimento. Então, a válvula termostática vai estar fechada. Por isso que eu falei que uma das funções do sistema de arrefecimento é elevar a temperatura. Por que a válvula está fechada aqui? Para que a água não circule pelo radiador, uma vez que o radiador está recebendo resfriamento através do ventilador que está ligado direto aqui e o ar que está entrando e passando pelas aletas, fazendo com que o líquido interno do radiador se resfrie. Então, com a válvula fechada, eu vou ter circulação de água apenas no bloco. E essa circulação de água aqui, ela vai fazer com que, ao mesmo tempo que eu resfrie o motor, eu vou fazer elevar a temperatura. Por quê? Porque a água que gira aqui não é suficientemente capaz de resfriar o motor por completo. Entenderam? Então mesmo a água circulando aqui com a válvula termostática fechada, ela não é suficientemente capaz de resfriar o motor. O motor ainda vai continuar aquecendo, mas porém essa água circulando aqui, ela vai ajudar o motor a não aquecer de forma brusca. Ele vai aquecer de forma gradativa. Então, quando eu chegar aqui no 98 graus, agora eu tenho a temperatura ideal de trabalho. Se o meu motor tiver bem calibrado, com a ignição no ponto correto, eu vou ter aqui uma queima homogênea e ideal, ou seja, a mistura ar-combustível vai ser incinerada dentro da câmara de combustão. Então eu não vou ter aquele perigo de armazenar aqui dentro hidrocarbonetos, né, pessoal? Aqueles hidrocarbonetos que não são queimados na combustão e que... Por que eles não são queimados? Porque o motor não está na temperatura ideal de trabalho. Então não tem uma queima perfeita dentro da câmara de combustão. E nisso eu vou ter aqui, olha, depósitos de hidrocarbonetos que vão formar a carbonização interna aqui da câmara e das válvulas de admissão. Eu vou ter as válvulas contaminadas. Então, à medida que vai aumentando esse teor de carbonização aqui no meu motor, essa vela ela vai se contaminando de forma que vai chegar um tempo que no tempo de combustão do cilindro aqui da câmara, eu vou ter escape de gases porque a válvula não fechou completamente por causa da contaminação de carvão aqui, olha, por trás da cabeça da válvula. Então não vou ter uma vedação perfeita. Então vou ter escape de gás, mesmo que pouco. Ele é suficientemente capaz de fazer aumentar o meu consumo de combustível e eu vou ter um rendimento com defasagem. Vou ter uma perda de rendimento do meu veículo. Entenderam? Então, o ideal é o motor trabalhar a 98 graus, esse motor aqui. E quando essa temperatura ela vai tender a subir, quando ela chegar aos 108 graus, a minha válvula termostática vai abrir. Aí sim, o meu líquido ele vai passar por aqui, olha.
Aí eu vou ter líquido quente, o líquido resfriado vai entrar por aqui, né? E vai agir no motor, fazendo com que o mesmo resfrie. Quando vai haver a troca aqui, né? O líquido quente pelo líquido fresco dentro da colmeia aqui do nosso radiador. Então, quando a temperatura vai começar a cair, quando ela chegar a 96 graus, mais ou menos, a válvula termostática vai fechar novamente o circuito. Então a água vai parar de circular por aqui e eu vou ter água quente dentro do radiador. O ventilador vai resfriar essa água quente que estava dentro do bloco, né, através dos dutos de arrefecimento. Eu vou ter o líquido quente e eu vou ter o líquido aqui numa temperatura de trabalho do motor. Então, o ciclo vai se repetir várias vezes aí à medida que você vai utilizando o seu veículo, ok? Então, é fundamental eu ter a bomba em bom funcionamento e o radiador aqui com a pressão interna, né, dentro das normas e dentro do especificado, ok? Então, por que eu expliquei assim a questão de queima aqui da combustão, que não tem muito a ver com arrefecimento? É claro que tem tudo a ver com arrefecimento. Então, é bom eu explicar isso daqui para vocês saberem que existe aí, pessoal, uns mecânicos que dizem que você pode retirar a válvula termostática do circuito. Nesse caso, você teria a água circulando aí direto, né? Então você não teria uma temperatura ideal de trabalho. Por quê? Porque a água vai estar circulando, você vai estar trabalhando com o motor na temperatura abaixo do especificado. Os mecânicos dizem que não precisa, né? Se você estiver em uma oficina e um mecânico disser que você não precisa de válvula termostática no sistema, você pega o seu carro e leva em outro mecânico. Porque esse mecânico aí, ele não está sabendo aí como que é o funcionamento do sistema de arrefecimento. Ok, pessoal? Por quê? Se não precisasse de válvula termostática, as montadoras de automóveis, elas não iam gastar uma fortuna para instalação de válvulas termostáticas nos carros que são fabricados. A Fiat, a GM, que fabricam aí, a GM, a Volkswagen, fabricam uma média de 2.000 carros a 3.000 carros, dependendo do mercado, né? Por dia, cada montadora aí 2.000 carros, 3.000 carros por dia. Olha a economia que seria se elas não utilizassem válvula termostática. Seria 3.000 válvulas termostáticas por dia a menos, então seria uma grana. Eles não colocam isso à toa. Então é claro que é fundamental e pelo que eu expliquei aqui, agora vocês entendem por que temos que ter a válvula termostática que controla e também que ajuda o motor a trabalhar na temperatura ideal. O que acontece, pessoal, se você retirar a válvula termostática aqui? Você vai, nesse caso desse motor aqui, você vai ter o ventilador resfriando o tempo todo, né? Normal. A água vai circular aqui de forma direta. Você vai estar em uma estrada, o ar vai entrar pelas aletas e resfriar todo o líquido que vai passando aqui. Você vai olhar o painel do seu carro, que deveria trabalhar em uma faixa lá, o ponteiro no meio, depende do modelo, né? Os carros da Fiat, por exemplo, todos os carros aí que possuem o ponteiro de temperatura, ele tem que trabalhar exatamente no meio, né? Então, quando você pegar uma estrada, você vai ver que o ponteiro está diminuindo
indicando que está diminuindo a temperatura. A maioria dos leigos acham que aquilo ali é bom para o carro. Por quê? Olha, meu carro está com a temperatura baixando, beleza. Então é isso que eu preciso. Na realidade, pessoal, isso aí é errado. Esse conceito é errado. O ideal, ele tem que ficar cravado no meio. Ele pode ir lá para o Polo Norte. Esse carro pode estar no Polo Norte, lá menos 10 graus, menos 50 graus. A temperatura tem que ficar no meio. Entendeu? Tem que estar indicando a temperatura ideal de trabalho. Ele pode também estar lá no deserto do Saara a 50 graus. O ponteiro da temperatura tem que estar no meio. O sistema de arrefecimento tem que controlar essa temperatura para trabalhar na faixa ideal de funcionamento desse motor com o valor especificado aí, ok? Se você tiver um aumento de temperatura, você vai ter dilatação das peças, pode engripar as peças dentro do motor, se você tiver uma temperatura muito acima do especificado. E se você tiver uma temperatura muito abaixo também, você vai ter a carbonização dos cilindros e das válvulas. Então, pessoal, jamais trabalhem com o carro aí sem a válvula termostática. E uma forma de identificar se a válvula está travada aberta é essa. Durante um percurso aí, com o percurso livre, você, por exemplo, a BR, se você perceber que o seu ponteiro a temperatura está diminuindo a temperatura, sua válvula termostática provavelmente vai estar travada aberta, ou simplesmente nem vai ter a válvula termostática. Se ela travar fechada também é um problema, porque você não vai ter a circulação da água, do líquido aqui resfriado, para ajudar, auxiliar aqui no resfriamento do motor. Então, com a válvula termostática travada e fechada, você vai ter um superaquecimento do motor indicado lá no painel. Então, é parar o carro. Nesse caso, se for a válvula termostática que está travada e fechada, você pode retirar ela até chegar no seu destino. Você vai... essa válvula termostática, ela pode ser tirada somente nessa situação, para você continuar o percurso aí até conseguir trocá-la novamente, para evitar um superaquecimento. Então, ela não é uma peça vital para o funcionamento do carro. Você pode trabalhar com ela ou sem a válvula, porém ela é importante para que não haja a carbonização e para que o motor trabalhe na faixa ideal aí. Inclusive, um outro problema de você trabalhar com a temperatura abaixo do especificado é que as peças internas do motor, elas são projetadas para uma folga entre os componentes determinada. Se você trabalhar com a temperatura abaixo do especificado, você vai ter aí a dilatação comprometida. Então você vai ter um funcionamento do motor aí inadequado, porque ele foi projetado para trabalhar com uma temperatura para que haja os ajustes internos das folgas. Entenderam? Então eu preciso trabalhar na faixa de temperatura aí especificada pelo fabricante, inclusive para adequar as folgas internas das peças, ok? Então, pessoal, a gente já falou aqui sobre os componentes. A diferença desse sistema aqui para o sistema com eletroventilador é que esse sistema, o meu ventilador está ligado direto. Ele tem uma desvantagem para os motores que têm o sistema de eletroventilador, que é ligado somente no tempo correto para resfriamento, não é ligado direto. Por exemplo,
uma desvantagem desse sistema é que o ventilador vai estar ligado o tempo todo, então ele vai estar aqui jogando ar para as aletas. O ar ele vai atravessar as aletas, mas não todo o ar circulante irá atravessar. Uma média aí de 50% do ar vai bater aqui e vai voltar para o motor. Vai bater na aleta e vai voltar para o motor. Bater na aleta e voltar para o motor. E isso vai fazer o quê? Vai dar uma resfriada, assim, vamos dizer, nessa parte aqui do bloco, que é uma resfriada que é suficiente para fazer com que o meu motor demore um pouco mais para atingir aquela temperatura ideal de trabalho. Então, por isso que eles desenvolveram o eletroventilador, que ele vai possuir um sensor de temperatura. Quando a temperatura atingir a temperatura especificada, que está configurado esse sensor, o eletroventilador vai ligar. Aí sim ele vai resfriar o líquido dentro aqui do radiador, e no momento que a temperatura estiver ideal de trabalho, o eletroventilador vai deixar de atuar através de um relé, o relé vai desligar e o eletroventilador vai desligar. Então vai ficar essa troca aqui o tempo todo de calor. Existem os sistemas de eletroventilador que são ligados através de relé, através de um sensor, né, que manda um sinal para o relé fecha o circuito, o eletroventilador liga. E existem modelos que eles mandam um sinal através do sensor para a central eletrônica, e a central eletrônica que vai fazer com que o eletroventilador acione. Entenderam? E também existem algumas válvulas termostáticas dos veículos aí da Ford mais novos, que eles também têm uma ligação elétrica. A maioria aí é um termostato mecânico, mas temos também algumas válvulas termostáticas aí mais sofisticadas que também possuem uma ligação elétrica para avanço e retração do êmbolo aí, para ajudar no auxílio aqui para o resfriamento do sistema. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre um dos componentes aí do sistema de arrefecimento, que é o próprio líquido de arrefecimento. Então, pessoal, esse líquido de arrefecimento ele é constituído de água mais aditivos recomendados pelo fabricante na proporção. Então você vai ter uma mistura de água com um aditivo. Eu posso usar um aditivo de outro fabricante para o meu veículo? A resposta é sim. Você pode utilizar qualquer fabricante de aditivos para o seu veículo, desde que você obedeça as recomendações de componentes que devem conter naquele aditivo e também obedecer à proporção recomendada. Então o ideal é você verificar o manual do proprietário ou uma literatura técnica do próprio aditivo. Você vai comparar aí com a outra marca, e a que tiver as mesmas composições, nas mesmas proporções, você pode utilizar aí no seu veículo sem problemas, ok? Então, cada veículo tem a sua especificação, cada fabricante, né, determina ali através da construção do seu motor, dos materiais utilizados para a construção do motor. Eles fazem estudos para criar um aditivo ideal para a configuração do motor que foi
lá da engenharia que determinou. Então, por isso que vocês devem utilizar o aditivo recomendado, entenderam? Porque cada fabricante aí tem uma forma aí e tipos de materiais que variam. Então, assim, procurem utilizar as mesmas composições. Outra coisa, pessoal, quando vocês forem oferecer um sistema, uma limpeza de arrefecimento aí para o cliente na oficina, ou você vai fazer em casa eu não recomendo muito porque você precisa de uma máquina de enxágue para você trocar toda a água do sistema de arrefecimento. Você precisa de uma máquina e o veículo tem que estar com o motor ligado também. Não basta você só drenar a água do radiador, vai sair aquela água, se o seu sistema não tiver utilizado aditivos, vai sair aquela água barrenta. Não é barro de terra, mas é de corrosão das peças. Então vai sair aquela água marrom, aquela água escura, suja. Você vai abastecer com água nova aqui dentro, água limpa, mas o circuito aqui no bloco, ele está ainda com a água suja. Você não consegue drenar a água que está no bloco, a não ser que você tiver com uma máquina. Mesmo porque a válvula termostática vai estar fechada aqui quando o motor estiver frio. Então você vai conseguir drenar a água do reservatório de expansão, quando o carro tiver reservatório de expansão, e a água do radiador, mas nunca você vai conseguir a água do bloco e do cabeçote. Por isso que o interessante é você levar o carro numa oficina que possui a máquina para poder trocar a água limpa pela água contaminada, a água suja de dentro do motor. E isso é feito, como eu disse, com o carro ligado, aí vai ter a entrada de água, vai ter a saída da água suja, aí você vai fazer vários enxágues, depois você vai desligar, vai colocar um produto de limpeza de radiador, você vai ligar a máquina novamente, vai dar uma lavada legal aí quando a água começar a sair limpa do circuito, aí sim você vai abastecer o sistema com a água e o aditivo recomendado na proporção. Então, por isso que eu indico a oficina. E a oficina também, ela tem que saber que quando você tem um sistema muito contaminado, que trabalhou muito sem o líquido de arrefecimento, com o aditivo, ele vai estar muito corroído, o sistema. Vai ter corrosão, né, no sistema. Então, costuma ter até uma espécie de lama. Vai sair daqui uma gosma de dentro do radiador, tamanho a sujeira da corrosão. Bom, ao oferecer o serviço de limpeza de arrefecimento, pessoal, vocês têm que deixar claro para o cliente que se o circuito do sistema, o circuito de circulação da água e do líquido estiver muito contaminado, o líquido já estiver muito contaminado e houver um índice de corrosão grande aí nas partes metálicas, por exemplo, do radiador, que possui um tipo de material menos resistente à corrosão do que o bloco em si, você pode ter vários furos no radiador e não saber que esses furos estão lá. Por quê? Antigamente, vou dar um exemplo aqui, na época das nossas vós, tataravós, bisavós, elas iam lá no Ribeirão abastecer uma lata com água para levar para casa, colocava, né, um pano na cabeça, colocava a lata em cima assim, cheia de água lá do Ribeirão e levava para casa. Até hoje tem pessoas que fazem isso, né? Mas assim, era comum assim mais antigamente. Quando a lata tinha um furo, o que eles faziam? Pequenos furos
né, durante o uso, a lata também vai ter a corrosão e começar a furar. Então, o que eles faziam? Eles jogavam um pouquinho de farinha de mandioca ou farinha de polvilho, pouca coisa, assim, dentro da lata, depois jogava água por cima e colocava na cabeça e vinha. Aquela farinha, quando ela chegasse no furo da lata, oriundo da corrosão, furo pequeno, né? Ela vedava ali e a água não parava de vazar. Então, assim, você tinha um problema na lata, que era o furo, porém, você tinha a farinha ali agindo como um selador ali. Mas o problema existia. Então, não é que você consertou, você apenas vedou aquele buraco para que você não tivesse perca, né, de água durante o percurso e o trajeto para casa. E isso ocorre também no radiador, por exemplo. Pode ser que ele esteja com vários furos. Aqui, se for um sistema que está muito tempo sem utilizar o aditivo, o anticorrosivo, então quando você oferecer o serviço de limpeza do sistema de arrefecimento, se você lavar isso daqui, aquela corrosão, aquela gosma da corrosão, ela vai agir como a farinha do exemplo que eu dei da lata. Ela vai estar fechando aqui os buracos, selando os furos do radiador, oriundos da corrosão. Quando você lavar, inclusive a bomba também, ela costuma costuma vazar depois que você faz a limpeza do sistema de arrefecimento que está muito contaminado. Então, quando você faz a limpeza, você tem que avisar para o cliente que você pode estar sujeito a, nesse caso aqui, o furo vai aparecer. Ele tem que saber que você, depois da limpeza, você pode revelar os furos já existentes aqui dentro do radiador. Por isso que o pessoal fala que depois que coloca aditivo no motor que nunca utilizou aditivos, o aditivo vai agir como vai corroer, né? Vai agir como um agente corrosivo do sistema. Mas isso é mentira, não é verdade essa afirmação. O aditivo, ele tem duas funções. Uma função de elevar a temperatura de ebulição para motores que trabalham com a temperatura acima de 100 graus. Ele vai elevar essa temperatura, o líquido não vai entrar em ebulição nos 100 graus, a água entra em ebulição a 100 graus no nível do mar, como a gente estudou na escola, né, pessoal? E ela também congela a 0 graus, ela solidifica a 0 graus. E o aditivo também aumenta a resistência de solidificação. Então, se você estiver na Suécia no inverno, o líquido de arrefecimento ele vai ter uma resistência maior para não congelar. E se você estiver no Saara, também a água, é claro que o sistema aqui de arrefecimento não vai deixar a temperatura subir tanto, mas aquele líquido ali não vai entrar em ebulição a 100 graus. Mesmo porque que existe uma pressão interna ao sistema que faz com que a temperatura de ebulição até da água seja bem maior que 100 graus. Como a gente estudou na escola, a gente sabe que quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição dos líquidos. Não só dos líquidos. Então, se a gente tem uma pressão maior, a temperatura é maior. Ok? Então, se a gente tiver vazamentos de água, a gente tem perda de pressão do sistema. Então, o nosso líquido ele vai entrar em ebulição, ele vai ferver com uma temperatura maior. Por isso é bom a gente evitar os furos aqui. Bom, os vazamentos, né? Então, a gente estava falando dos furos do radiador que vão ser revelados a partir do momento que você lavar e tirar os vedadores, vamos dizer assim, que na verdade é aquela gosma lá da própria corrosão.
você vai revelar furos, os furos oriundos lá da corrosão. Então, o cliente vai cair matando em você depois que você fazer a lavagem do sistema de arrefecimento, colocar o aditivo e passar uns dias, começar a vazar a água toda do sistema de arrefecimento do seu cliente, ele vai voltar babando, falando que você causou esses vazamentos depois da limpeza. Então é bom vocês deixar bem claro para o cliente que o vazamento pode ocorrer em situações mais severas aí. Não quer dizer que vai acontecer em todos. Claro que não. Só em condições mais severas. Então, pessoal, por hoje a gente vai terminar nosso vídeo. A gente falou aqui sobre, assim, eu acho que eu falei sobre tudo relacionado ao sistema de arrefecimento. Se ficou algo a dizer, vocês podem utilizar o campo de comentários do vídeo para poder fazer perguntas. Vai ser um prazer lhes responder. Se vocês têm alguma dúvida, além do que eu possa ter deixado de dizer, também será um prazer, eu vou responder a todos. E se você quer ver como que funciona a limpeza do sistema de arrefecimento na prática, basta você entrar no canal do Diego Velocímetros. Ele tem diversos vídeos onde ele mostra na prática a limpeza do circuito e sistema de arrefecimento. Então, basta vocês entrar, eu recomendo o canal do Diego Velocímetros, porque aí na internet, os que tem vídeos aí no YouTube com mais riqueza de detalhes da prática da limpeza de arrefecimento, é o Diegão lá que eu recomendo. Então, Diego Velocímetros, você vai entrar no canal dele, você vai procurar lá vídeos relacionados que a maioria dos vídeos dele tem a limpeza do sistema de arrefecimento. Aí você vai ver como que é na prática o funcionamento disso. Inclusive eu queria mandar um abraço para ele e aproveitar que eu estou mandando um abraço para o Diego Velocímetros, eu queria mandar também um beijo na alma de todos que inscritos no meu canal. Agradecer a todos, muito obrigado aí por se inscrever no meu canal e acompanhar os nossos vídeos, né? Então assim, eu queria agradecer um por um aí, sintam-se abraçados aí, ok? Muito obrigado mesmo. Se você está visitando aqui meu vídeo e meu canal pela primeira vez, eu peço que, se você gostou do vídeo, dá um like aí pra gente. E se puder se inscrever, será uma honra de tê-lo como inscrito. Então, pessoal, a gente vai ficar por hoje por aqui. Já vou elaborar o próximo tema do próximo vídeo e nessa semana ainda a gente está postando mais vídeos novos aí, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.